dicas, estudo e informação, com carinho, respeito e muito valor por você. Você não vai ficar de fora, não é? Salve, salve, nação cuscuzeira! É isso mesmo! Iniciamos mais uma quinta-feira neste 20 de junho de 2024. Faltam 3 dias para o São João! Vão ver esta nobre locutora comendo milho, canjica, pamonha, tomando aluá, comendo mais pão e outro pão de milho. E é isso mesmo, essa é a essência do São João, dançar uma boa quadrilha junina e se divertir e estar com quem a gente gosta. Vamos iniciar o nosso programa com muita alegria e nada melhor a gente fazer a prece inicial, né? Eu gostaria de chamar ela, nossa Pepita, irmã da Pepita, nossa Esmeraldinha da Terra dos Monólitos, loira, leve e solta, Isabel Martins. Boa noite, com essa alegria junina, vamos elevar o nosso pensamento nesse dia que nos encaminhamos já para o término, mas com o coração cheio, repleto de gratidão. Nesse dia, nessa quinta-feira que nos reunimos, Jesus, em teu nome. Ajuda-nos a compreender os teus ensinamentos. Envolve a todos os nossos ouvintes com muita luz, estendendo-a àqueles que necessitam, sejam nas ruas, nos hospitais, sejam em seus lares, onde quer que se encontrem. Dá-nos, amigo, a paz, a harmonia e ajuda-nos nessa nossa jornada terrena que é tão breve. E pedimos também pelo nosso querido convidado, para que através dele possamos refletir, colocando a luz da doutrina espírita para dissipar as dúvidas, as trevas e ampliar os nossos corações contigo, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Agora, cadê ele? Cadê ele? Nosso DJ JP. Solta o som. O Web Rádio Fraterno. Número 1. Na sintonia do seu rádio. Buscamos caminhos que nos permitam ser melhores, entre provas e conquistas, progredimos como ser. Em cada circunstância aprendemos novas lições. O saber nos faz compreender e a ação nos faz crescer. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir do coração. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir do coração. Dar o abraço em alguém, ouvir com atenção, faz bem a mim, a você também. Partilhar o pão, energia com o irmão, só depende de você. Dar um abraço em alguém, ouvir com atenção, faz bem a mim, a você também. Partilhar o pão, energia com o irmão, só
faz bem a mim e a você também. Partilhar o pão, energia com o irmão, só depende de você. Dar abraço em alguém, ouvir com atenção, faz bem a mim e a você também. Partilhar o pão, energia com o irmão, só depende de você. Ver como cristão, ver como cristão. Ver como cristão. Eita, noite linda, meu povo! Vamos lá, se aproxegar, que o nosso cuscuz está daquele jeitinho, prontinho para receber vocês com muito amor. Vamos preparar também nossa cumbuca de cuscuz, a uva edificada e muito amor, pois o nosso cuscuz está recheadinho. Bora saudar com muito carinho. Eu estava com saudade dele. Pense, meu povo. O nosso querido, amado, nosso filho do Meyer, carioca, mas na verdade é o cearense carioca, cearioca. Nosso querido Seu Alcides, com o tema Santo Antônio. Seu Alcides, eu tenho uma coisa a contar. Eu já pendurei o Santo Antônio quando eu tinha 15 anos e eu gritei, me dá um namorado! Eu tenho algum problema? Tem sim. Boa noite a todas e a todos, né? Os nossos amigos que nos acompanham na rádio, ouvindo, né, nos seus radinhos de pilha ou nos seus rádios elétricos em casa ou pelo celular. É um prazer imenso estar aqui com vocês novamente nesse mês que eu considero um mês mais bonito, né? Um mês de festas juninas. São festas tradicionais do Nordeste, principalmente, mas que têm um colorido especial, porque são muito agradáveis. E aproveito para convidar todas, né, para a festa, nossa festa julina, vai ser no dia 6 de julho, mês 7, né, às 18h30, na Rua Conselheiro Galvão, desculpe, Rua Cônego de Castro, 920, na Parangaba. Tá? Todos estão convidados. Rua Cônego de Castro, 920, ao lado da garagem dos ônibus da São José. Muita comida típica, forró pé de serra, uma banda, né, de forró pé de serra. Vai ter quadrilha improvisada, muita alegria, sem bebida alcoólica. É importante frisar isso. Tá? A alegria é natural. Bom, então estamos aqui nessa noite, né, para conversar um pouquinho sobre esse vulto extraordinário. Já de antemão, aqueles que desejarem ter uma visão espírita de Antônio de Pádua, procurem o livro Antônio de Pádua, Médium, de Almerindo Martins de Castro. Eu não tenho no momento esse livro, mas já o li há muitos anos atrás. É um livro muito bom, é pequenininho, não é muito grande, mas que traz muitas informações de Antônio de Pádua. Bom, Antônio de Pádua, que na realidade não é Antônio de Pádua, é Antônio de Lisboa, não é? Ele recebeu esse nome de Antônio de Pádua, depois nós vamos saber por quê, tá bom? Bom, mas o nome dele de batismo era Fernando Martins de Bulhões. Fernando Martins de Bulhões. Ele nasceu em Lisboa, por isso que é Antônio de Lisboa, no dia 15 de agosto de 1195, ou seja, no século XII. Ele foi contemporâneo de Francisco de Assis. Mais tarde ele ficou conhecido como Antônio de Pádua, e nós vamos daqui a pouco revelar por quê, não é? Na sua história de vida, contam mais de 50 milagres, entre aspas, não é?
porque nós espíritas sabemos que milagres não existem, simplesmente são atributos da lei e da natureza, coisas explicáveis. Por quê? Antônio de Pádua era médium, ele possuía mediunidade, tanto mediunidade intelectual como também de efeitos físicos, né? Bom, ele teve acesso ao ensino até os 15 anos, ele estudou na sua cidade, né, natal de Lisboa, mas com 15 anos ele termina os seus estudos preliminares e no ano de 1211 ele decidiu entrar para o convento de frades agostinhos, que ficava em São Vicente de Fora. E no ano seguinte, 1212, ele se transfere para Coimbra, onde aprofundou seus conhecimentos em filosofia e teologia e aprimorou suas faculdades mediúnicas. Nessa época em que viveu Antônio de Pádua, no século XII, não havia ensino institucionalizado, não haviam escolas, não é, de formação superior, a não ser os conventos, onde lá eles aprendiam, né, o latim, aprendiam música, e ele então resolve entrar para esse convento, né, em Coimbra, e ali Antônio de Pádua não compactuava com a posição das instituições religiosas, que eram controversas aos ensinos de Jesus. Então, era uma época em que muitos abusos eram praticados, né, em nome da igreja, em nome de Jesus, Igreja Católica. E ele, então, não concordava com isso, mas ele precisava estudar. E só entravam nesses retiros, né, nesses conventos, pessoas que tinham condições de pagar. E ele pertencia a uma família abastada. E ele, então, vai estudar. Bom, em 1220, com a chegada em Coimbra das relíquias de 5 mártires franciscanos que foram mortos no Marrocos, né, lá no Oriente Médio. E esses 5 mártires eles foram degolados e os seus corpos chegaram em 1220 e provocou uma grande... assim, foi um choque muito forte na localidade, não é? E despertou em Antônio, né, de Lisboa, a vontade de se tornar frade e ir para o Marrocos também. Só que a espiritualidade tinha outros planos para ele, e ele não vai para Marrocos e permanece, né, em Portugal. Mais tarde, ele vai também para a Itália. No dia 13 de junho de 1231, com apenas 36 anos, ele desencarnou. Por isso que se comemora no dia 13 de junho, né, a sua desencarnação, que ficou bastante, digamos assim, um vulto, né, um espírito que ficou muito conhecido popularmente, porque, como a falou no início, é o santo dito casamenteiro, né? Então, as crendices populares, a ignorância, o desconhecimento do fato, fazem com que as pessoas interpretem Antônio de Pádua como um santo casamenteiro. Mas isso se deu porque ele teve uma fase da vida dele que ele ajudou muitas jovens que queriam se casar e que não tinham recursos para comprar um enxoval, um vestido de noiva. E ele ajudava, né, essas jovens, e por isso ele ficou conhecido como um santo casamenteiro. Mas, na realidade, isso não tem nada a ver, essa história de botar ele dentro do copo com água ou botar de cabeça para baixo, isso aí é fruto da ignorância, né, do desconhecimento sobre a missão desse espírito. Ele desencarnou nesse ano de 1231 com apenas 36 anos de idade, bem jovem. E um fato interessante,
ele foi, na história da Igreja Católica, o santo que mais rápido recebeu esse título, porque menos de 2 anos ele foi canonizado e foi elevado à categoria de santo pelo Papa, se preparem, Gregório IX. Né? Ninguém merece, mas Gregório IX foi contemporâneo de Francisco de Assis, de Clara de Assis e de Antônio de Pádua. E mesmo com esses 3 espíritos de luz, ele não conseguiu chegar do outro lado bem, né? Porque cometeu muitos desatinos. Agora, alguns prodígios de Antônio de Pádua. Né? E por que ele ficou conhecido como Antônio de Pádua? Certa manhã, ele estava fazendo uma pregação, ele estava em Lisboa, né? Quando, de repente, ele é retirado do corpo, ele tinha a mediunidade de bicorporeidade. Para quem não sabe, o médium de bicorporeidade ele pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele está, por exemplo, ele estava pregando, fazendo uma missa, realizando uma missa, quando, de repente, ele fica estático e o seu corpo espiritual é retirado e ele vai a outros lugares e lá ele se apresenta como se estivesse de carne e osso. E foi o que aconteceu. O pai dele ia ser condenado à morte e ele é levado até o local onde estava o pai dele. Vejam bem, ele estava em Pádua e vai a Lisboa, não é? E lá ele se apresenta diante do juiz, diante das pessoas e consegue como convencer o juiz e os jurados. Agora, essa história é pouco conhecida e eu vou aqui relatar para vocês agora. Eu vou pedir a permissão para ler. Foi assim: ele chega, né, no julgamento e diz: digníssimo senhor juiz e caríssimos irmãos que nos ouvem neste tribunal de justiça humana, falo-vos como se fosse na presença de Deus, em aliança com Jesus Cristo. Depois que conversamos, com certeza ficastes conscientes da inocência deste réu. Mas é bom que provemos a verdade que vos falo. A vez de perguntar como, eu vos peço em nome da lei que me acompanheis até o cemitério. Olha só, até o cemitério. Eu vou falar com o morto. Ele será a melhor testemunha da questão em vigência. Né? O juiz, é certo, né? Os jurados também ficaram assim atônitos, né? Apesar de ele estar vestido de padre, e naquela época os padres eram muito respeitados. Aí ele olhou dentro dos olhos do juiz e ordenou com brandura: vamos, meu senhor, porque a lei nada teme, desde quando a verdade apareça. E o juiz, então, não resistindo, levantou-se e Antônio, continuando a olhar para os assistentes, tornou a falar: vamos em nome de Deus e do Cristo. E eles foram, então, até o cemitério. Não foi muita gente, mas os que foram deram testemunho dessa verdade. Chegando ao Campo Santo, 2 homens se dispuseram a remover a terra. Algumas testemunhas suavam, outras pálidas tremiam. O silêncio era a tônica daquele espetáculo. Somente o juiz conservava uma postura decente à espera da verdade. E o santo, serenamente, dominava o ambiente. A expectativa era enorme. A ferramenta bate no caixão e logo destampado, mostrando o corpo em adiantado estado de decomposição. Antônio pula para dentro da vala, dentro da cova, não é? Na vista de todos, estende a destra, a mão, ao defunto e fala: diga, meu filho, em nome de Jesus Cristo,
fundamento da verdade no céu e na terra, foi Martinho de Bulhões, o pai dele, né? Quem te matou? O suspense era geral. Começou a se formar uma nuvem branca em torno da cabeça do falecido. Olha o fenômeno de efeito físico, né? O ectoplasma. Formou-se uma nuvem branca em torno da cabeça do falecido. Suas feições se modificaram e os seus lábios se abriram como por encanto, dizendo: não, não foi ele. Ali mesmo, no cemitério, o martelo do magistrado fez anunciar a inocência do réu. Frei Antônio, de Lisboa, né, andou com o povo alguns passos, desaparecendo sem que este o percebesse. Retomando ao seu corpo na Itália, recomeçando seu sermão. O povo, quase estático, esperava a mensagem de esperança para eles que sofriam na pele o dragão do desespero. Então, esse relato, eu sempre ouvia que ele defendia o pai, que ele salvou o pai, né, da morte, mas eu não sabia como. Então, vejam aí que foi dois fenômenos, não é, extraordinários. Um em que ele deixa o corpo físico lá na cidade, que ele estava pregando, em Pádua, e vai até Lisboa, se apresentando com o corpo espiritual. E o mais importante, olha, o juiz acreditar, ir ao cemitério, abrir o caixão, o corpo já em decomposição, e por efeitos físicos, né, que a espiritualidade tem condições de fazer isso. Uma nuvem branca simboliza ectoplasma, uma substância que é muito empregada nas reuniões de materialização. E ele então pergunta e o cadáver diz que não foi o pai dele, foi o assassino. Então, por aí a gente pode perceber que ele possuía muitas mediunidades. Inclusive, ele ficou conhecido, né, por muitos fenômenos de efeitos físicos que foram realizados na sua vida. No livro Sublimação, recebido pela médium Ifone do Amaral Pereira, tem um caso muito interessante de uma senhora que estava para dar à luz, mas que a parteira não conseguia, a criança estava atravessada, e ambas, né, a mãe e a criança, iam morrer. E uma amiga dessa senhora faz uma prece assim, com muita vibração, e essa companheira, ela tinha muitos créditos na espiritualidade. E ela pede a quem? Antônio de Pádua. Antônio de Pádua recebe o pedido, mas não era médico, não estudou medicina. Quem ele chama para socorrer? Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra vai e diz para ele que pela lei de causa e efeito, essa senhora desencarnaria no parto. Mas, como a amiga que tinha muitos créditos na espiritualidade intercedeu por ela, fez uma intercessão, a espiritualidade resolveu dar uma sobrevida, né, para ela, a pedido dessa amiga. A criança não vingou, morreu, né, no parto, mas ela, como tinha assim muitas coisas a acertar com a lei divina, ela cometeu muitos erros nas encarnações anteriores. Era para ela desencarnar, mas ela não desencarnou, mas ficou tetraplégica, deitada na cama o resto da sua vida. E essa amiga cuidando dela, porque o marido abandonou. O marido foi embora, deixou essa amiga, passou o resto da vida cuidando dela. Então vejam que Antônio de Pádua é um espírito muito nobre, né? Que depois ele começou na Igreja Católica, dos freis agostinhos, mas depois ele entra na Ordem de Francisco de Assis. E ele então segue, né, na Ordem de
Francisco de Assis, amparando e protegendo. Hoje, a Isabel me lembrou de um conto muito interessante, né, que está no livro Luz Acima. É uma história, né, que Antônio de Pádua ele recebia muitos pedidos, né, é titulada Perda Irreparável. É uma mensagem que foi ditada pelo espírito Irmão X, o Humberto de Campos, né, quando desencarnou, depois ele trocou o nome para Irmão X, e o médium, nosso querido Chico Xavier. Então, nessa história, era uma família que vivia implorando, pedindo socorro a Antônio de Pádua, mas não queriam trabalhar. E eles eram sustentados por uma vaca. Então, a vaca dava leite 2 vezes por dia. Aquele leite era vendido e eles passaram muitos anos sustentados pela vaca. E Antônio de Pádua resolve vir saber, tanto eles pediam a ele, tanto rogavam. E quando ele chega, ele se encontrou com outro espírito, né, que o recebeu, que o levou até a residência e mostrou que a família não queria trabalhar, vivia às custas daquela vaca, que dava leite 2 vezes por dia. Aí Antônio de Pádua viu que eles não queriam trabalhar e que com isso eles estavam se prejudicando. Ele faz com que a vaca morra. Então, a partir do momento em que a vaca morreu, que eles começaram a sentir a necessidade, eles começaram então a trabalhar e tiveram uma melhora de vida. Então, esse caso eu tinha ouvido há muitos anos e não me lembrava. Viu, Isabel? Obrigado aí pela lembrança, tá? Então, nós que somos espíritas, também temos uma admiração muito grande, não louvação, não adoração, mas uma simpatia e um respeito muito grande e um carinho especial por espíritos dessa envergadura de Antônio de Pádua, como também Francisco de Assis, como também Maria de Nazaré, e outros tantos, não é? Que fazem parte dessa corte espiritual, e sem eles, certamente não conseguiríamos caminhar nessa jornada tão difícil desse planeta. Então, Antônio de Pádua é uma entidade, um amigo que deve ser honrado, deve ser tratado com carinho, mas jamais fazer com que ele, com a imagem, né, dele, coloque de cabeça para baixo para conseguir uma promessa, né, um pedido. Isso aí é absurdo. São crendices que não levam a lugar nenhum. Porque, na realidade, quando nós pedimos com sinceridade, com humildade, como foi feito por essa senhora no livro Sublimação, da Ivone Pereira. Não há necessidade de fazer coisas, né, materiais, não. Pedido sincero. Se o nosso pedido tem realmente fundamento, se é para o bem, se é para o bem nosso ou para o bem de outras pessoas, certamente ele vai enviar alguma entidade que faz parte da sua falange e que vai representá-lo junto a nós para nos ajudar dentro daquilo que for necessário e que for permitido também pelo alto, né? Pelo alto, dizemos assim, a espiritualidade maior. Então, meus amigos, alguém que a gente passa a ter um carinho, um respeito muito grande, que é Antônio de Pádua, ou melhor, Antônio de Lisboa, tá? Eita, seu Alcides, que excelentes colocações. Gente, vamos para o intervalo, fazer aquele giro maravilhoso, que já já a gente volta com o nosso Pinga Fogo no Cuscuz. DJ JP, salta o som. Web Rádio Fraterno. Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que queres
estrada espinhosa você percorreu, às vezes com pedras você respondeu. Acalma este pranto, a culpa que dói, eleva o semblante e se reconstrói. Ama, trabalha, espera, perdoa. A boa nova se ergue no bem, que se doa, que se doa. Ama, trabalha, espera, perdoa. A boa nova se ergue no bem, que se doa, que se doa. Querido, desdobre os joelhos, amigo, repassa a jornada. Querido, desdobre os joelhos, amigo, repassa a jornada. Persiga em si mesmo a força do amor, descubra a cegueira, a causa da dor, exale da alma, do fundo do frasco, perfumes do campo, da flor de Damasco. Ama, trabalha, espera, perdoa. A boa nova se ergue no bem, que se doa, que se doa. Ama, trabalha, espera, perdoa. A boa nova se ergue no bem, que se doa, que se doa. Querido, desdobre os joelhos, amigo, repassa a jornada. Querido, desdobre os joelhos, amigo, repassa a jornada. Estrada espinhosa você percorreu, às vezes com pedras você respondeu. Acalma este pranto, a culpa que dói, eleva o semblante e se reconstrói. Ama, trabalha, espera, perdoa. A boa nova se ergue no bem, que se doa, que se doa. Ama, trabalha, espera, perdoa. A boa nova se ergue no bem, que se doa, que se doa. Querido, desdobre os joelhos, amigo, repassa a jornada. Querido, desdobre os joelhos, amigo,
com essa playlist abençoada, indicada pela minha querida Jandira Version Elis. Um beijo para ela que está aqui. Estamos preparados aqui para fazer aquele pinga-fogo. Tem aqui a nossa querida Françoise Marie, a Carol, nossa pepita de ouro da Terra dos Monólitos. Parlez-vous, Françoise Marie, que o senhor se execute tua. Boa noite a todos, né? Com muita satisfação e carinho que a gente está hoje falando sobre Santo Antônio de Pádua, né? É interessante a gente ver a transformação dele, porque o pai não aceitava, né, que ele fosse padre, mas ele vai contra a família, sente a vocação, e a gente vê que há espíritos que têm uma outra perspectiva de vida, que vieram para servir, e ele está entre eles, né? A gente vê até mesmo, uma coisa que muito me chamou a atenção quando eu estava lendo sobre ele, é que ele tinha uma missão, ele adoece na viagem, quando ele vai sair, né? Aí ele vai conhecer Francisco de Assis, há todo um processo para que ele deixe de ser um padre e vire um frei, né? Porque ele era padre agostiniano, de Santo Agostinho, e ele passa a ser um frei franciscano. Porque ele se apaixona pela forma que Francisco de Assis tinha, né? A maneira que ele exercia no mundo. Aí, mas vamos à pergunta: por que tantas pessoas só lembram de Antônio, né? Antônio de Pádua, como protetor das coisas perdidas, protetor dos casamentos, protetor dos pobres? Nós sabemos que em vida ele teve um papel, ele teve curas que ele teve, né? Ele fez sermões, que tem um trabalho muito grande do trabalho que ele redigiu. Ele curou cegos, surdos, coxos, muitos doentes ficaram curados, mas isso não é lembrado. Por que não é lembrado tudo isso no papel que ele tem? Só é lembrado dos milagres quando a gente pensa em pedir? Isso faz parte da ignorância, né, das pessoas, infelizmente. Em parte, a gente pode responsabilizar os representantes da religião, que não procuraram desmanchar no povo essas crendices, não é? De que ele é alguém que no mundo espiritual não tem o que fazer e vai ficar procurando as coisas das pessoas, não é? Ou então arranjando casamento, resolvendo situações que cabe a nós resolvermos. Então, é fruto da ignorância e da falta de esclarecimento dos dirigentes, que deveriam sim dizer que é um ser que honrou o Cristo, né, quando esteve entre nós, viveu numa época dificílima e conseguiu se firmar, enquanto muitos se decaíram, não é? Entraram em situações por causa de dinheiro, por causa de corrupção, e ele saiu ali de cabeça erguida, né, com 36 anos somente de vida, e deixou um legado de curas, né, de transformações, de socorro espiritual muito grande. Eu lembro aqui de um caso de uma senhora que o marido maltratava muito ela apanhava, e chegou um dia que ela não aguentou mais e ela resolveu se enforcar. Ele saiu de casa, não voltaria naquela noite, e ela, então, pega uma corda e pendura, né, a corda para se enforcar na madeira da sala. Quando ela já estava com a corda no pescoço, em cima do banco, ela ouve bater com muita violência na porta. E ela desce, e quando abre, ele, Santo Antônio, com mais um outro frade, né, que dizem, né, que era Francisco de Assis. Então, ela fez com que eles entrassem, serviu a sopa para eles, e no final eles disseram para ela que ela não deveria fazer aquilo de forma nenhuma, que eles iriam conversar com o marido dela. Então, enquanto eles estavam ali, eles foram até onde estava o marido e chamaram a atenção dele duramente, e ele prometeu que passaria a tratá-la melhor. Então, vejam que coisas como essas Antônio de Pádua realizou. Mas não ficar procurando o que a gente perde ou resolvendo um problema que nós devemos e temos condições de resolver,
Não, isso a gente não deve atribuir a ele, mas sim orar, pedindo forças, pedindo que ele nos inspire, para que possamos prosseguir na vida sem nos envolvermos com coisas que não são boas, não é? Essa é a missão desses espíritos, nos ajudarem, não materialmente, mas ajudar espiritualmente, tá? Fala, Elis. Boa noite a todos. Boa noite, seu Alcides. Boa É, noite, Elis. minha pergunta é uma reflexão também. Aqui em casa, o pessoal do interior do Ceará e tem uma ligação muito forte com São Francisco e Santo Antônio. Minha avó tinha, tanto que ela costumava se vestir de marrom, né? Em alguns dias do mês. E, e pensando nesse povo nordestino, eu meditava, né, o quanto é difícil ainda para nós que vivemos na Terra esse diálogo entre o que é sagrado e o que é profano no dia a dia, assim. Então, ou a gente faz coisas muito erradas, né, usando uma expressão bem popular, enfia o pé na jaca, ou a gente tem que romper com tudo para viver o sagrado. Como encontrar o equilíbrio, né? Pensando aí em Santo Antônio, em todo esse legado que fica para a gente nos dias de hoje. Elísio, esse equilíbrio virá quando todos nós estivermos formados, né? Formados na cartilha da vida e do aprendizado espiritual, porque a gente tem muito respeito, mas um respeito muito grande por esses nossos irmãos e irmãs já idosos, não é? Que têm essa crença, que procuram ver nesses espíritos, como Antônio de Pádua, um companheiro para resolver as questões. Isso aí nós temos um respeito muito grande. Mas dia virá em que nós estaremos todos espiritualizados e não vamos mais recorrer a esses nossos irmãos, como Antônio de Pádua e Francisco de Assis e outros, para resolver questões nossas, questões das nossas vidas, né? Muitas vezes a gente cria problemas e joga para eles resolverem. E não estão no plano espiritual a nossa inteira disposição. Eles estão lá para vibrarem por nós, para nos orientarem, né? Pelo espírito e não pelas coisas materiais. Não sei se deu para responder. Deu, Elis. Deu sim, seu Alcides. E assim, é o nosso grande desafio, né? Até que a gente faça como Emmanuel naquela mensagem, né? Que a gente ainda tem o hábito de louvar Cristo nos templos, né? E profanar eles nas ruas, né? E aí, só dando continuidade a mais uma pergunta, o senhor lembra que tem um livro da Ivone, eu não sei se é nos Dramas da Obsessão, em que tem um personagem que faz uma oração a Santo Antônio, o senhor recorda? Ou estou Eu falei enganada? aqui há pouco. Ah, tá, Sublimação o nome do... Eu Ah, contei esse caso aqui, que ela então, intercede, né, a Santo Antônio de Pádua, e ele, como não era médico, era um caso de um parto difícil, ele procura quem? Bezerra de Menezes. E Bezerra de Menezes vai fazer o parto, só que era um problema de resgate que ela deveria desencarnar naquele momento do parto. Só que o pedido dessa amiga, essa amiga tinha muitos créditos na espiritualidade e intercedeu por ela. Então, ela não desencarnou, mas ficou tetraplégica, né, no leito, e essa amiga devotou-se a vida inteira cuidando dela, porque o marido deu no pé. Na hora que ele deveria ajudá-la, ele fugiu da responsabilidade, né? Então, esse caso está no livro Sublimação, um livro muito bonito da Ivone Pereira. então eu só troquei a obra. Obrigado, viu, seu Alcides? Nada. Fala, Carol! Alcides, boa noite, pessoal. Boa noite, Carol. Eu estava conversando nos bastidores, a minha pergunta não é exatamente uma pergunta besta, é mais uma questão de curiosidade mesmo.
Eu percebo, Alcides, que nas imagens, né, que a gente vê de Santo Antônio, né, como é popularmente conhecido, Antônio de Pádua, ele está com uma criança nos braços. Quem é essa criança? Muito bem. Eu Muito vi bem. que algumas especulações, mas quem é? Ele teve certa noite um encontro com Jesus, né? Só que nesse encontro Jesus aparecia como uma criança de meses, não é? Então isso ficou registrado. Ele contou essa visão que ele teve, né, do Senhor. Então, a partir daí, ele passou a se apresentar, as pessoas passaram a representá-lo, melhor dizendo, com Jesus nos seus braços. E quando ele desencarna, foi Jesus que o recebeu. Ele foi realmente alguém que deu assim uma trajetória de luz na sua vida. E isso é particular. Eu acredito, né? Alô? Caiu? Eu acredito que ele seja um dos apóstolos, né? Mas isso é pensamento meu, eu nunca li isso em lugar nenhum, porque, como Francisco de Assis, ele veio para levantar a igreja. O meu celular está dando essas brincadeiras agora. Então, ele e Francisco de Assis vieram para levantar a Igreja Católica. Não a Igreja de pedra, como Francisco de Assis entendeu, mas é a igreja espiritual que estava em decadência, por muitos abusos que eram realizados, né, pelos papas, pelos cardeais daquela época, né, com as cruzadas e mais tarde a Inquisição. Então, esses dois vieram ao mesmo tempo, juntamente com Clara de Assis, para dar aquela alavancada na Igreja Católica, porque ainda não era a época do Consolador ainda. Então, a Igreja tinha que se manter e sustentar a mensagem do Cristo. Só que, infelizmente, houve um desvio, né, muito grande dos seus representantes. Vai, Isabel. Ficar na fila, né? A gente fica muito curioso com relação a esse período, que algumas pessoas chamam de Idade das Trevas, né? Mas a gente percebe, Alcides, que Jesus enviou muitos mensageiros, né? E aí, pois é, e Santo Antônio vem e vai jovem, mas ele deixou alguma obra escrita, deixou alguma coisa por escrito para a gente? Não. Tudo foi escrito por terceiros, não é? Ele possuía várias formas de mediunidade, como eu falei, e uma delas, inclusive, por exemplo, teve um caso de uma senhora que era devota dele, mas que o marido proibia ela de ir à igreja. E ela chorando em casa, e a igreja ficava a muitas léguas de distância. E ele falando lá na igreja, ela ouviu em casa. Ela estava chorando que não podia ir à igreja, ouvir o sermão, e os espíritos amplificavam a voz dele. Porque quem já estudou sobre reuniões de materialização, existe um fenômeno chamado voz direta, em que os espíritos falam diretamente, eles colocam certos cones na sala de reunião mediúnica. Vocês já viram aqueles objetos que o pessoal do trânsito coloca na rua para mostrar que tem que parar, não é? Então, esses cones na reunião de materialização é parecido, chamam até de picolé baiano, né? Então, nas reuniões mediúnicas, tem esses cones grandes e os espíritos utilizam eles como se fossem gargantas. Então, a gente ouve a voz direta. E com Antônio de Pádua acontecia isso. Ele falava e a voz dele era amplificada. Então, ele possuía assim, várias formas de mediunidade, né? Que ele fez curas extraordinárias, né? Uma vez ele foi a uma determinada região da França, onde tinha um povo, os huguenotes, né? Huguenotes não, os cátaros.
E os cátaros, eles eram meio revoltados com o clero romano. E Antônio de Pádua foi lá para tentar trazê-los de volta, mas eles não queriam ouvir, porque quem ouvisse Antônio mudava de ideia. Ele, então, vai na beira do rio e chama os peixes, e começa a fazer um sermão, e os peixes começam a saltar nos pés dele, né? Aí o povo viu aquele fenômeno e disse: está vendo? Vocês não querem ouvir, mas os peixes estão ouvindo. Aí eles deram atenção a Antônio, né? Então ele possuía assim belíssimas formas de mediunidade, né? De efeito físico, inclusive. Um grande espírito que esteve entre nós. E deve, se não está, deve estar se preparando para reencarnar agora, né? Para mudar a paisagem do mundo. É interessante para as mulheres que querem casar, olha aí, ó. É interessante ver a história de Santo Antônio, quando ele viu uma mulher assim, ela não tinha condição financeira. E aí ela pede, ela vai falar com o Frei, vai se, né, como fosse confessar, e ela pede para ele, para que ela, como é que ela poderia casar, já que ela não tinha uma situação financeira. Ela disse: minha filha, vá, siga, vá, faça prece, e continue. E aí, algum tempo depois, ela consegue o intento dela, arranjou um marido, né? E aí, por isso, a fama dele de casamento. Eu estou dizendo, são coisas pequenininhas que dão, né? Um aporte imenso. Pegou tanta coisa que ele fez, muito mais edificante, aí pega uma coisa corriqueira e passam a adorá-lo por isso. É assim mesmo, né? A humanidade é assim, né? E também teve Cristo veio trazer a lei de amor, e a maioria acredita que ele veio dar a vida para nos salvar, né? Quer dizer, é assim mesmo. Ótima colocação. Fala, Elis. Desculpa, é porque ele falou sobre casamento, eu já estava aqui pensando em outra coisa, pular uma fogueira. Alô, Isabel, fala aí! A Elis, Paloma. Elis. Perdão, Elis, desculpa. Eu estava com a mão levantada, desculpa. A vontade de pular a fogueira de um lado para o outro é maior. Diga lá, Elis! É muito interessante, o tempo já está acabando, né? Mas o Frei Fabiano de Cristo, que também era franciscano, ele tinha fama de casamenteiro, né? Então, eu acho que é porque, e aí o Celso pode até dar a opinião dele sobre isso, mas é porque os freis se aproximam muito do povo, né? E ele tinha fama de, assim, ajudar moças que tinham caído, que naquela época as mulheres não podiam ter relacionamentos livres, né? A se casarem, né? Então ele também perdidas, E não tinham como pagar o dote, né? Nem pagar o dote, nem o enxoval. Aí eles recorriam a outras coisas. Só a curiosidade. Aí, Elis, eu com minha curiosidade. Tem uma passagem, eu não sei em que livro que eu vi, que quando São Francisco, no caso, ou Francisco, Antônio de Pádua, vai ser feito para que ele vire santo, né? A língua dele permaneceu intacta depois da morte, né? Foi enterrado, a única coisa que permaneceu intacta foi a língua. Aí eles tiveram a ideia de dizer que era porque ele falava do Senhor, as palavras que saíam da boca dele. Dizem que ele era um orador. Dizem que ele era um orador magistral. A voz dele tinha um timbre muito forte, não é? O Frei Fabiano é a reencarnação de Anchieta, né? Não sei se vocês sabem. Ele foi Anchieta, depois reencarnou no Rio de Janeiro. Aliás, ele nasceu em Portugal e veio para o Brasil e foi para o Rio de Janeiro como Frei Fabiano de Cristo. É contigo, Paloma. É isso mesmo, gente. Eu estava pensando aqui num bolo de milho, num cuscuz, e também vou finalizar a nossa noite com o coração repleto de gratidão, isso mesmo. Já que Santo Antônio não casou e ajudou as pessoas com muito amor, com muita luz, estava aqui a pensar em desenterrar o Santo Antônio que está há quase 15 anos enterrado no meu quintal. Isso mesmo! Vamos fazer a nossa prece final, com
para nossa querida Eli. Então serviu para alguma coisa, né, Paulo? Serviu para alguma coisa, adubo. Vamos lá, Elis, prece final. Lembra muito minha tia Jandira, maravilhosa, que me separava das brigas, das quedas da vida. Vamos lá. É só um breve comentário antes da prece. O mais interessante, mas aí vai ficar para outro momento, para a gente voltar com o Alcides, né? É que o José de Anchieta, ele foi considerado muitos anos patrono da educação, né? Depois o Paulo Freire tomou esse lugar. E no mundo espiritual, o Ismael escolhe Fabiano de Cristo para ser condutor de uma obra educacional no Brasil, né? Então, mas são cenas para os próximos encontros, viu, seu Alcides? Foi muito bom. Isso. Então, vamos lá. Mestre Jesus, nossa gratidão por estarmos reunidos em teu nome e nossa gratidão pela oportunidade que nos dá de estarmos com saúde, refletindo sobre a vida desse missionário que foi Antônio de Pádua. Nos auxilia a pensar nos valores que ele viveu e trazendo para a nossa vida um pouco mais de esperança, de humildade, de alegria, sendo fiéis à tua mensagem e à doutrina espírita. Envolve todos aqueles que estão conectados agora, que vão ouvir depois, e toda a equipe do Cuscuz com o Espiritismo. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja, pessoal. Uma boa noite a todos. Cuidem-se e vamos lembrar que a prece é essencial e também a gente vigiar os nossos pensamentos. Nada melhor a gente continuar nesse São João. Eu estava querendo pular uma fogueira, mas não pode, senão vão me denunciar. Mas vamos lá, se amar é crime, me prenda, pois sou uma criminosa. Vamos finalizando nossa noite com mais Cuscuz com Espiritismo. Até a próxima quinta com mais.